Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar nesta terça-feira da sexta semana da Páscoa. Comecemos o nosso dia respirando Deus, sentindo esta presença de Deus amorosa. É maravilhoso sentir a sua respiração. Por experiência própria, quando eu faço a minha meditação da manhã, o meu dia se torna diferente. Faço todos os dias 40 minutos de meditação profunda. Para mim, é a diferença do dia. No dia que eu não posso fazer a minha meditação, o dia se torna pesado. Porque a respiração nos liberta. A respiração nos integra à realidade divina. Nos integra à energia cósmica. E nós precisamos estar integrados a esta energia. Não temos para onde fugir. Nós somos energia. E nós precisamos estar integrados a esta energia. Quando estamos integrados a esta energia por meio da nossa respiração consciente, você não fica disperso de ninguém. Você está integrado com seus antepassados. Você está integrado com aqueles que estão agora conosco, os presentes. Você está integrado com a natureza, com o universo. É preciso que meditemos, porque a meditação faz a diferença em nossa vida. Infelizmente, muita gente insiste em não aproveitar esta magnitude, esta beleza chamada meditação. Quem está perdendo é você. Quando nós adentramos a este universo, não queremos mais sair. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, nesta semana que estamos nos preparando para a ida de Jesus ao encontro do Pai e para a recepção do Espírito Santo de Deus em Pentecostes, que se dará no domingo seguinte, é momento de fazer esta integração. O Espírito Santo nada mais é do que esta energia que nos integra a Deus. Por isso, aproveitemos. Coloque a sua atenção na sua respiração. O Evangelho de hoje que nos traz a igreja é João, mais uma vez, 16, versículos de 1 ao 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E ninguém de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vo-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, deixemos mais uma vez ser conduzido pelas palavras do Mestre. Continuamos neste teor, nesse contexto de despedida e ao mesmo tempo de presença.
Um Deus que se despede, que vai ao encontro do Pai. Um Deus que nos garante a vinda do Paráclito, do Espírito Santo de Deus. Nesta realidade, Ele nos prepara para bem viver este acontecimento. Assim sendo, o Evangelho nos mostra caminhos muito claros. Primeira coisa que o Evangelho nos traz: agora parto para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta para onde vais. Diz Jesus naquele momento, a tristeza encheu os corações dos discípulos. E aí Jesus diz: é preciso que eu vá. É bom que para vós que eu parta. Se eu não for, não virá o defensor. Mas se eu me for, eu vos mandarei. E quando ele vier, o defensor, ele demonstrará ao mundo em que consiste três coisas. Em que consiste o pecado, em que consiste a justiça e em que consiste o julgamento. Jesus antes nos prepara intensamente. Não fiqueis triste, é bom que eu parta, pois eu partindo, indo ao encontro do Pai, eu vos enviarei o Espírito Santo. Se eu não for, não tem como vir o Espírito Santo. Por isso não fiqueis tristes, de Jesus. Em outras palavras, vocês não ficarão sozinhos. Vocês não experimentarão a solidão. Porque, à medida que eu parto, virá ao encontro de vós o Espírito Santo de Deus. E a última parte do texto, Jesus agora, ele explica para nós, dizendo que quando vier o Espírito Santo, ele vai demonstrar ao mundo essas três coisas. O que é o pecado, o que é a justiça e o que é o julgamento. E Jesus dá o significado dessas três coisas. E diz ele: o pecado porque não acreditaram em mim. Ou seja, toda vez que eu não acredito em Jesus, eu estou em pecado. Toda vez que eu não coloco a minha fé no Cristo que salva, eu estou em pecado. Porque eu estou fugindo, desacreditando na plena luz que é Deus. Segunda coisa, Jesus fala da justiça. Em que consiste a justiça de Jesus? A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. Ou seja, a vocês que não acreditaram que eu sou Deus, agora estão vendo, eu sou Deus. E a prova é tão verdade que agora eu estou indo de volta ao encontro do Pai. Somente Deus volta a Deus. Jesus, portanto, digamos assim, esclarece aos pecadores, aqueles que não se abriram à graça de Deus, de que as provas aqui estão se dando. Última coisa de Jesus, quando fala do julgamento. Ele diz que o julgamento é porque o chefe deste mundo já está condenado. Sim, aquele que faz o mal não tem como receber o bem se ele professa o mal. Aquele que condenou Jesus à cruz, Jesus, Deus, não o castiga, não o castigou, mas a minha atitude, a minha ação é que me castiga. A semente que eu planto, eu não posso plantar uma semente de feijão e colher milho no futuro. Tenho de colher feijão. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos resultado da semente que nós plantamos. E Jesus quer que nós tenhamos clareza disto. Não estejamos em pecado, não sejamos aqueles que serão julgados e não sejamos, como vai dizer o próprio Jesus, aqueles que vacilam com a justiça. Mas sejamos abertos para acolher o Filho de Deus sempre junto de nós. Que mantemos esta plena relação com Ele e assim estejamos firmemente no seguimento do Mestre.
E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.